a meu parecer, diz o Marx, sustenta Marx, está mais interessado no capitalista em uma situação como a atual, onde o dinheiro adiantado gere mais-valia de linha, sem precisar passar pelo processo produtivo com todas as suas incertezas de realização. Para mim, essa é a última leitura, a ideal para os capitalistas. Então, esse outro processo me parece um processo de valorização da esfera produtiva. Eu acho que não interessa aos capitalistas. Então, como se explica essa, para mim, certa contradição? Bom, o professor Henrique Tomé fez uma consideração que, em parte, posso comentar, porque todo o aporte da dependência, a gente usa aporte para se referir a um conjunto de trabalhos que, embora tenham um objeto semelhante, têm características metodológicas um pouco diferenciadas, né? Então, esses trabalhos todos do aporte da dependência tomaram como ponto de partida o debate sobre o imperialismo. E, particularmente na vertente do Rui Mauro Marini e Teotônio dos Santos, o uso dos trabalhos do Lenin e do Trotsky digamos assim, explicitamente feito. Teotônio dos Santos escreveu um livro de balanço teórico da teoria da dependência, faz referência a isso. A questão apenas é que há um lapso histórico bastante grande entre os trabalhos desses dois autores, Lenin e Trotsky, e os trabalhos dos teóricos da dependência. Então, as transformações do capitalismo exigiram que essa abordagem lá do imperialismo, na fase anterior, fosse evidentemente adaptada às novas circunstâncias, mas tem toda razão em dizer que o desenvolvimento desigual e combinado é a matriz mais remota da discussão de dependência. Os textos do professor Fiore são importantes. Talvez Zé Rubens seja uma pessoa que possa falar com mais propriedade sobre os trabalhos do Fiore do que eu. O professor Fiore, ele reluta em incorporar de uma maneira mais Beto Marx. Ele tem assim, dependendo do contexto histórico, ele pende para uma direção ou outra, mas certamente ele é uma influência importante nessa discussão da geopolítica. No meu caso em particular, gostaria de fazer referência ao trabalho do professor David Harvey, que já tinha me referido antes, para trazer um elemento importante que a professora Vanessa comentou aqui. É o seguinte: há uma distinção entre a leitura do capitalismo contemporâneo do professor David Harvey e da vertente francesa que pode ser expressa pelo François Chenet. François Chenet, ele entende que o processo de financiarização, esse plano do capital, né, a juros, mas fundamentalmente o capital fictício, teria se tornado tão importante que o capitalismo hoje seria diverso, teria uma fase diferente. O professor David Harvey caminha por outra matriz que eu acho mais interessante. Ele nos traz em dois trabalhos, mas sobretudo num trabalho de 2004, que é o Novo Imperialismo, a ideia da expoliação como um elemento estrutural do capitalismo. Então ele usa essa palavra, embora a ideia mesma seja de que a acumulação primitiva, que é retratada pelo Marx, não é apenas um processo histórico, mas ele é recorrente. Ele vai tomando outras formas em outras fases históricas do capitalismo. E a forma recente, ele chama isso de
processo de espoliação, a forma recente, aí já é uma interpretação minha, ele não avança, ele está no nível de abstração em que ele não caracteriza exatamente dessa maneira, me parece ser as contas públicas. As transferências que são colocadas no plano das finanças públicas nas várias economias nacionais não é desprezível, como mostra a crise atual. A primeira tentativa de debelar a crise aconteceu por uma transferência sem par na história de recursos públicos para o âmbito privado. Então, esse processo, ele é um processo estrutural, conforme diz o professor David Hager, que assume a condição de acumulação primitiva, né, no campo das finanças. O que eu queria dizer, a partir do comentário da professora Vanessa, é que no caso do Brasil, isso tem uma profundidade ainda maior do que aquela que se apresenta na ideia da espoliação. As contas públicas brasileiras, elas têm um componente concentrador de riqueza distintivo. Então, se a gente pegar o setor público como a expressão do Estado, expressão econômica do Estado, e tomarmos a forma de financiamento do setor público, essa forma de financiamento ela é concentradora. Você pegar 3 elementos da estrutura de arrecadação, né? Se pegar o imposto de renda, a seguridade social e os impostos indiretos, o imposto de renda ele cumpre uma função progressiva apenas para o trabalho. No campo, digamos, o imposto de renda da pessoa jurídica não é progressivo. Ficaríamos apenas com um componente redistributivo ou distributivo no campo da seguridade social e os impostos indiretos também altamente regressivos, né? De maneira que a estrutura de financiamento do Estado no Brasil, acho que posso licitamente afirmar isso, ela é concentradora. Do outro lado, se tomarmos a destinação do gasto e entendermos que a gestão da dívida faz parte da gestão do gasto, porque o gerenciamento da dívida compete com recursos destinados, por exemplo, às outras funções do Estado. Esse é um ponto importante da dinâmica brasileira, e olharmos a estrutura de propriedade da dívida, veremos que a estrutura de propriedade da dívida também é concentrada. De maneira que na operação, né, do Estado no Brasil, há um elemento estrutural concentrador de renda. Bom, esse elemento ele é importante para um dos aspectos que eu levantei lá atrás, que é essa coisa da reprodução da desigualdade. Então, a reprodução da desigualdade, ela não se dá no âmbito da política pensado aqui como Estado, né? Ela se dá no processo mesmo de acumulação. Isso é uma coisa que acontece no capitalismo em geral, pela espoliação que diz o professor Hager, mas no caso do Brasil assume uma característica distintiva. Por isso que a gente fala em várias atividades de aula que o Brasil tem uma estrutura econômica sui generis, talvez para usar o termo do Marini, mas ela é particularmente concentradora, que é um componente importante relacionado aí às questões da economia brasileira. Apenas para aproveitar a oportunidade da sua observação e dizer, desculpe ter alongado muito. Sobre a questão apresentada pelo professor Sócrates, sempre é uma questão assim considerada. Então, dizer a questão da expressão, dizer assim, está falando que a riqueza abstrata seria, digamos, a forma
seria o nirvana do capital, né? Seria a forma, o Zé Rubens fala muito isso, né? Seria, digamos assim, o paraíso do capital, se ele não precisasse, né, passar pelas etapas produtivas, né? Se o capital, na forma abstrata, se tornasse, digamos, se autonomizasse, né? Então, dizer que essa discussão da riqueza abstrata, ela evidentemente está colocada num plano, quando a gente vai diminuindo o nível de abstração, entrando nas relações concretas que existem, né? É difícil depurar isso. Digamos, se nós imaginarmos, se pudéssemos fazer uma diferenciação de nível de desenvolvimento, por exemplo, desculpe avançar nessa, o Sócrates provocou, agora tem que falar, né? Então, do ponto de vista ontológico, em Marx, desenvolvimento seria o quê? Né? Então, participei de uma defesa de doutorado em que a Bianca Imbiriba, que foi professora lá em Uberlândia, defendeu a seguinte tese: do ponto de vista ontológico, desenvolvimento em Marx é o avanço do capital para todas as dimensões da vida humana, da sociabilidade. Se essa pudesse ser a referência de desenvolvimento do Marx, ela não, evidentemente, ela não é a mesma para o conjunto do capitalismo. Ela se apresenta de uma maneira mais avançada na sociedade americana do que se apresenta em outras sociedades. De maneira que não é possível se falar no movimento, digamos, global, no espírito de que se atingiu o nível mais abstrato do capital. É preciso, digamos, descer para as diferenças que se apresentam em cada uma das sociedades que compõem esse capitalismo global e verificar que essa condição, ela talvez se apresente de uma maneira mais radical, eu acredito que sim, na sociedade americana, mas isso não acontece nas demais sociedades, sobretudo nas sociedades periféricas, e não acontece na China. O movimento todo, acho que o Rubens faz isso com muita propriedade de aprender, o movimento da China ainda se coloca no plano das transformações da acumulação de capital. Ela está disputando, ela está se fortalecendo, ele deixou muito claro isso, ele vai disputar a hegemonia do mundo quando ela tiver, digamos, atingido isso que eu falei, de desenvolvimento pleno do capital, no sentido colocado antes por mim aqui, na sociedade chinesa. Eles estão muito longe disso. Então, tem um espaço de avanço da acumulação produtiva na China que terá que ser ainda, digamos, a expectativa é que isso dê fôlego ao capitalismo. Bom, passo para outro. A gente tem 3 horas ou não? Professor Henrique Tomé, é exatamente isso, não tem nenhuma discordância, né? O decorrer, vamos dizer assim, está em Lenin e Rosa, mas a origem está em Marx. Marx foi mais longe do que Lenin e Rosa, porque Lenin e Rosa de Luxemburgo estavam focados no processo que eles estavam vendo acontecer especificamente e que os dois acabam com guerra. Os dois prenunciam a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. É claro, estão na beirada, mas eles prenunciam de uma certa forma, né? Então, mas eles estão seguindo Marx. A diferença naquele momento é que a gente ainda estava na fase imperialista do capitalismo. Imperialista, eu uso o Palois, o Charles Palois, não? O Palois, o sobrenome é Palois, o nome agora me fugiu, que divide o imperialismo, que é a internacionalização do capital em busca de mercado, vamos dizer assim, de ocupar o mercado, e internacionalização do capital no sentido de transferir a estrutura produtiva para o resto do mundo. Essa é a minha base, esse é o meu eixo. E Rosa e Lenin estão muito ainda observando o que vai desenvolver